supermercados. Professor Matheus Silveira, discutindo essa questão dos embargos, né? A probabilidade é de que também sejam rejeitados, né? O que poderia mudar entre os primeiros embargos apresentados e esses futuros pedidos após a publicação do acórdão? Na sua avaliação, há algum tipo de brecha para questionamento, principalmente quando a gente leva em conta essa questão dos direitos humanos, da saúde do ex-presidente? Sua avaliação. Muito bem. O que a gente teve agora foi a publicação, né, do julgamento já dos embargos de declaração. Foram diversos embargos de declaração, nós temos diversos réus, então cada defesa entra com o recurso que entende, né, necessário, e nós tivemos a manifestação então do Supremo Tribunal Federal quanto a estes embargos, que foram quase todos julgados junto ali, foram julgados esses embargos de declaração. Bom, o embargo da declaração, ele não altera propriamente a condenação, mas ele vem para esclarecer alguma contradição, alguma omissão relacionada ao que foi dito. Se mencionou que daria uma pena X por causa de a situação A. E aí o juiz, na hora do acórdão, não mencionou a situação A. Aí eu quero, como advogado, entender, olha, veio a pena X, mas a pena X só existe se tivesse a situação A, e você não mencionou a situação A, então a pena deve ser reduzida. Então, essas circunstâncias que podem ser objeto dos embargos de declaração, e os embargos de declaração foram rejeitados, né? Eles foram recebidos, porque é um recurso cabível, né? Contudo, houve a rejeição dos embargos, né, estabelecida exatamente por não haver entendimento dos juízes de que havia uma omissão, uma contradição naquela circunstância. O que nós temos agora é o início da contagem, ou seja, não cabendo mais embargos de declaração, é o início da contagem para a possibilidade de termos o trânsito em julgado. O que se discute muito é o seguinte: nós temos vamos dizer assim, um entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que é por uma maioria reduzida, né, de 6-5, que foi no caso, se eu não estou enganado, foi no caso Maluf, né, que embargos infringentes de decisão de turma só caberia se nós tivéssemos decisões absolutórias, 2 votos absolutórios. 2 votos absolutórios, ou seja, a absolvição no sentido próprio, né, que é negativa de autoria, materialidade ou alguma coisa nesse sentido. E a gente teve um voto absolutório, que é o voto do ministro Luiz Fux. Nessa situação, nós temos um conflito. Qual é o conflito? O conflito é o seguinte: o entendimento majoritário do Supremo é esse. Só cabem embargos infringentes se tivermos 2 votos absolutórios. Ou seja, se o resultado da decisão, por exemplo, contra o ex-presidente, da ação penal 2.668, tivesse sido 3-2. O resultado foi 3-1. 1 voto para absolvição, 4 votos para condenação. Diante disso, o entendimento atual do Supremo é não cabem embargos infringentes, segundo o entendimento da maioria da casa, né, 6-5. Então, provavelmente, o que as defesas farão a partir desta publicação dos acórdãos e das atas de julgamento, começa a contagem do prazo, e para se certificar o trânsito julgado, e dentro deste prazo, vão fazer embargos infringentes. Por que vão fazer embargos infringentes? Porque do regimento interno do STF não está dito que são 2 votos absolutórios. Está dito que cabem embargos infringentes. Esse raciocínio o STF fez porque há essa exigência mínima de quórum divergente quando temos no plenário a circunstância, a discussão, e não nos julgamentos das turmas. Importante entender, o STF tem 3 órgãos julgadores: 2 turmas, primeira turma com 5 membros, segunda turma com 5 membros, e o pleno, que é composto de todos os membros do tribunal. Então, o que a gente tem é um posicionamento e uma previsão no regimento interno do plenário de que há a exigência para ter embargos infringentes no plenário, precisa de 4 votos vencidos. E aí eles fizeram uma proporcionalidade e estabeleceram como 2 votos vencidos nas decisões da turma.
É um debate. Acho que as defesas não vão, né, aceitar, não vão deixar de fazer os embargos infringentes, porque no regimento interno não está essa previsão de 2 votos. Está a previsão de voto divergente. E há um voto divergente. Então a tentativa será essa. O que a gente pode ter? A gente pode ter o relator não aceitando já, rejeitando de imediato, tendo em vista a decisão da turma, tendo em vista a decisão do Supremo, né? O relator já rejeitando embargos infringentes por dizer que não é cabível na situação, ou levando essa discussão para a turma, para se debater, para ver se leva essa questão de embargos infringentes para o plenário, aonde seria analisado novamente, né, a condenação. É a circunstância de menor chance diante do entendimento atual e majoritário do Supremo. Professor, e ainda há um risco também